Olá, bem-vindos e bem-vindas. Este é o módulo 2 do curso Jornalismo, Covid-19 e Corrupção. É um curso organizado pela Abrage e pela Transparência Internacional Brasil, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer. Esta aula nós vamos apresentar para vocês uma introdução ao jornalismo de dados, a primeira parte. Eu espero que vocês, com essas aulas, possam ter um contato para quem ainda não se aventurou, né, no jornalismo de dados, possa ter contatos com casos históricos, com fundamentos, que possam ajudar você a ter uma introdução e também uma facilidade de adentrar no jornalismo de dados. Comigo também está o Daniel Bramati, o ex-presidente da Abrage e também um dos criadores do projeto Cruzagrafos, com os outros instrutores do projeto que também são instrutores desse curso, né? O Álvaro Justen e o Stefano Wrobeski também. Eu sou o Reinaldo Chaves, coordenador de projetos da Abrage. Então vamos começar o nosso curso. Então, Daniel. Olá, pessoal. Vou dar boa tarde, porque nesse momento é tarde, mas, enfim, não sei exatamente quando vai ser o horário da aula. Eu trabalho com jornalismo de 2012, quando o Estadão criou uma unidade de jornalismo de dados chamada Estadão Dados. Na época, o editor do Estadão Dados era o José Roberto de Toledo, também ex-presidente da Abrage, e que vai ser citado aqui mais adiante, porque ele tem uma participação histórica nesse projeto específico do Cruzagrafos. Nós, na época, éramos uma equipe multidisciplinar, tinha gente que entendia um pouco de estatística, gente que entendia de programação, e conseguimos fazer algumas matérias bem interessantes e relevantes na época. Infelizmente, essa equipe se dispersou, muitos da equipe foram contratados pela concorrência, sobrei eu ainda no Estadão. Aqui na tela vocês veem a imagem do Toledo embaixo e do Cláudio Weber Abramo acima. O Cláudio Weber Abramo, imagino que vocês tenham ouvido falar dele, ele foi um militante histórico da questão da transparência do poder público, teve uma atuação muito importante para a aprovação da Lei de Acesso à Informação, muito do que está na lei saiu da cabeça dele. Infelizmente, ele faleceu em 2018, e a gente herdou do Cláudio e do Toledo, eles tinham uma ONG, a gente herdou uma ferramenta e algumas bases de dados, duas ferramentas, na verdade, e algumas bases de dados, que foram retrabalhadas para dar origem ao Cruzagrafos. Essas ferramentas, elas permitiam uma busca simultânea em várias bases de dados, né? Então você tinha um nome ou um CPF e fazia uma busca em bases que em nenhum outro lugar estavam interligadas e que nessa ferramenta estavam, e assim era possível fazer investigações online de pessoas públicas, né, basicamente. Pode passar o próximo slide? Bom, aí quem somos, né, já nos apresentamos, o Reinaldo talvez possa falar um pouquinho mais dos outros participantes. Esse projeto, eu costumo brincar, né, que ele nasceu num corredor, né, num corredor de uma universidade em São Paulo, o INSPER, né, no ano passado, de 2019, estava sendo realizado a primeira edição do Domingo de Dados, e eu, o Daniel Bramati e o Álvaro Justen, a gente conversou sobre ideias de como trabalhar bases de dados gigantes do Brasil, né? Como a base da Receita Federal, todas as bases do TSE, bases de contratos, e também as bases que o Brama acabou de mencionar,
que o Abramo coletou durante sua vida, né? O Turicas, né, que vocês acho que devem conhecer, né, do Brasil I/O, ele já tinha um projeto de dados massivos, né? Ele chama dados libertos, né? E também nessa conversa, a gente discutiu como tornar isso mais acessível, né? Porque se você é um jornalista de dados muito experiente, já programa, inclusive, base de dados grandes, você tem uma certa facilidade de trabalhar, né? Eu digo certa, né? Porque sempre você vai ter muita dificuldade para limpar, para entender esses dados, mas você já consegue cruzar os dados, obter insights, mas se você, principalmente se está começando, ou até se é e até mesmo se é um jornalista mais experiente, mas não tem facilidade com dados, obter cruzamentos, insights é muito complicado, muito demorado, né? Às vezes muitas pessoas fazem isso de forma manual, né? Que também expõe a erros, né? E a gente discutiu certas técnicas que existem, né? Principalmente na matemática, né? Que são os grafos. O Turicas ele vai falar disso na terceira aula desse módulo 2. Os grafos são uma forma que permitem você encontrar conexões de dados de forma visual, né? Com arestas, com retas, conexões. Então, um usuário inicial em jornalismo de dados poderia fazer grandes investigações. E lá, a partir disso, a gente começou a desenhar o projeto, conseguimos um apoio do Google, né, do Google News Initiative, e depois o Stefano Wroblewski também, ele entrou no nosso projeto como um analista de dados também, para ajudar a gente a entender essa infinidade de dados. Mas hoje essa aula tem a finalidade principal de não falar do cruzagrafos, mas falar um pouco da experiência que é o jornalismo de dados, que nos vários eventos que a Abrage organiza, é uma demanda muito grande, né, de pessoas que querem aprender, se iniciarem nisso, né. Então, eu acho que muitos de vocês talvez ainda não tenham uma certa iniciação, mas vocês vão ver, não é nada demais, é só jornalismo, né? É só, né? Entre aspas. Então, eu acho que uma pergunta que a gente, como eu disse, né, que é uma pergunta que a gente sempre ouve, né, o que é jornalismo de dados, né? E que também vocês devem estar fazendo, né? Quem não tem certa iniciação, né? Muita gente fala que é estatística, que é matemática, que é uma coisa muito complicada, que envolve programação, que envolve entender de um modo muito avançado planilhas, mas tudo isso pode fazer parte, mas os princípios do jornalismo de dados não são bem isso. Os princípios envolvem muitas vezes você entender dados como uma fonte para você explicar a realidade, né? Mas, lógico, não apenas os dados, né? A gente vai ver durante as aulas que muitas vezes você encontra uma informação muito relevante ou uma quantidade de informação muito legal sobre determinado tema e pode aparentar que a sua reportagem está pronta, né? Mas não, toda a lista de ações necessárias para o bom jornalismo precisam ser feitas, né? Mesmo que você tenha uma fonte de dados, uma fonte de informações muito grande, né? E aqui também pois não, Daniel. Desculpa, não, eu achei que você tinha terminado. Não, eu só queria compartilhar uma definição de jornalismo de dados com a qual eu simpatizo muito, é a do Nate Silver, do site 538, lá nos Estados Unidos. O Nate Silver ele ficou famoso porque ele previu o resultado de várias eleições, ele tem um modelo de previsão de eleições muito interessante, e ele foi o que errou por menos a eleição do Trump. Ele também errou, como todo mundo, porque as pesquisas indicavam uma coisa e o resultado deu outra, mas ele era o que dava a maior porcentagem de chance de vitória do Trump.
E a definição dele de jornalismo de dados, ele tem vários jornalistas de dados na equipe, eu acho que ele considera todo mundo que trabalha com ele um jornalista de dados, ele vê isso como a aplicação do método científico ao jornalismo. O que isso significa? O método científico, um cientista, ele se questiona, ele elabora uma hipótese, né? Isso está acontecendo, essa é a minha hipótese. E aí ele vai aos dados e ele confirma ou ele descarta a hipótese. Nos dois casos ele vai publicar um paper, porque nos dois casos a ciência está avançando. A hipótese dele pode ser verdadeira, a hipótese dele pode ser falsa. E quando a gente pensa uma pauta de dados, eu me guio muito por isso. Eu elaboro uma hipótese e penso, bom, se essa minha hipótese se confirmar, meu título da matéria vai ser esse. Se ela não se confirmar, o meu título vai ser esse. Porque, em geral, as duas coisas, eu tenho duas possibilidades de notícias, duas leituras possíveis. E sempre tem que estar aberto ao que os dados vão trazer, né? Um cientista, ele vai produzir esses dados, ele vai fazer experimentos, ele vai gerar esses dados para serem transformados em informação. E um jornalista vai buscar dados que já estão disponíveis, mas nem sempre analisados, né? Dado não é informação, dado só vira informação depois do trabalho de análise. Desculpa te interromper, Reinaldo, pode seguir. Não, perfeito. A apresentação de hoje, a aula que vocês estão vendo, é uma conversa mesmo entre a gente. E falando em método científico, em paper, na apresentação, vocês podem ver a apresentação que vocês têm acesso também. Esse link, por exemplo, é um paper feito pelo Marcelo Tressel, né, o atual presidente da Abrage, que ele comenta, estuda as diversas abordagens de jornalismo de dados, né? Então, como o Daniel disse, existem muitas definições e muitas formas de ver o jornalismo de dados, mas sem dúvida, enxergar como método científico, né, algo que você vai questionar, vai verificar se é fato ou não, tudo isso a gente vai ver, faz parte do jornalismo de dados. E se a gente pensar, faz parte do jornalismo como um todo, né? Mas, voltando à apresentação e continuando o que a gente estava dizendo, né? O jornalismo de dados, ele segue a rotina do jornalismo tradicional, né? Eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar em jornalismo de dados, eu já exercia uma carreira de freelancer, né? Então, todos os projetos que eu fiz já foi como freelancer, trabalhando alguns dias em redação, mas a maioria dos dias na minha própria casa, né? Mas o Daniel Bramati, que está aqui, ele tem uma larga experiência em redação na rotina do jornalismo tradicional, né? E todos esses itens que a gente cita aqui, que são fundamentais para o jornalismo de dados, também estão presentes no jornalismo tradicional, né? Como verificar a origem e a data de uma base de dados, conhecer a metodologia usada para construir a sua base de dados, às vezes uma metodologia ou a falta de uma metodologia pode invalidar, né, essa fonte de informação, entender, né, se há conflitos de interesse, né, com o autor dessa informação, obviamente, se ele tem interesse divulgar aquela informação, talvez ele esteja escondendo uma parte da informação, né, que é algo que é importante ficar de olho, né, efetivamente, né, o que está sendo medido e apontado nessas informações, né, se podem existir vieses, né, beneficiando determinado ponto de vista, os dados foram coletados por quem, né, isso é muito importante em pesquisas, né, pesquisas de opinião, quando também, né, a margem de erro também nas pesquisas de opinião, sempre é importante isso ser detalhado ou dito ao leitor, né, e toda essa verificação que a gente faz, né, no jornalismo, ela pode descartar uma base de dados ou como o Daniel disse, até mudar, né, sua pauta.
que você estava pensando como informação principal, como lead, pode ser transformado, né, depois da sua análise, do seu estudo, né, de conversar com outras fontes. Então, o jornalista de dados, ele precisa ter em mente isso, né? E isso, o Daniel vê isso diariamente na rotina do Estadão, né, Daniel? Certamente. Eu só queria acrescentar uma coisa. Assim como é uma analogia que você já fez, né, que você tem que tratar os dados como uma fonte, né, como uma fonte, ou a sua fonte principal, ou uma fonte a mais. Você pode ter a melhor fonte do mundo, mas a sua matéria não vai ficar boa se você não fizer as perguntas certas para essa fonte. Então, é essencial que, ao analisar uma base de dados, você elabore perguntas que podem trazer coisas relevantes dela. E essas perguntas, às vezes, não são óbvias, você tem que quebrar um pouquinho a cabeça, você tem que se preparar para uma entrevista com os dados, como você se prepara para uma entrevista com uma fonte humana, digamos assim. Uhum. Muitas vezes você tem que entrevistar o especialista naquela base de dados, né? Recentemente eu fiz um trabalho sobre a qualidade da água no Brasil, né? Se ela tem compostos químicos ou não, né? Eu consegui essa base de dados muito boa, mas eu não entendo nada, né, de contaminação da água. Então eu fui entrevistar um médico especialista do Ministério da Saúde que entendia de todas as nomenclaturas e contaminação da água, né? Então, isso também é um trabalho que vocês devem fazer, né? Bom, e só comentando, né, agora a gente vai começar a dar alguns exemplos históricos, e o jornalismo de dados, se a gente pensar, ele nem é tão novo, né? O Jon Snow, né, que tem esse nome hoje engraçado, né, ele nem era jornalista, né, mas o trabalho que ele fez acabou sendo um grande exemplo para jornalistas de dados hoje em dia, porque ele fez algo que, olhando hoje, é fácil dizer que é simples, né, mas imagina a genialidade dele na época. Casos de cólera em Londres, ele simplesmente pegou um mapa e apontou onde esses casos existiam, né, onde esses casos estavam aparecendo na cidade de Londres. E com o mapa ele pôde verificar as particularidades desses locais, né, se existia possibilidades de causa e efeito, né. E ele verificou que onde existiam as bombas d'água de Londres, as bombas d'água públicas, né, os casos de cólera eram maiores. Então, muito provavelmente, isso se verificou, lógico, existiam outros motivos também para a doença, mas muitos desses casos em Londres estavam ligados à contaminação da água, né? E esse link detalha um pouco esse trabalho, né, feito pelo The Guardian, que explica melhor esse trabalho do Jon Snow. Nessa época, né, Reinaldo, se achava que a cólera era transmitida pelo miasma, por algo que vinha do ar, lugares fechados e tal. Ninguém sabia que existia uma relação entre cólera e água contaminada. E graças a esse trabalho, o Jon Snow é considerado um dos pais da epidemiologia, né? Também um dos pais da visualização de dados, porque ele colocou ali no mapa, ele fez um risquinho, né, nas casas onde tinham mais mortes, e isso mostrou uma concentração atípica justamente onde tinha uma bomba de água, um poço contaminado. E ele estava tão seguro da sua descoberta que ele foi lá e ele quebrou a alça do que permitia que as pessoas bombassem a água, né? E esse local, ele existe lá em Londres ainda. Um dia eu quero visitar. Esse Jon Snow sabia de alguma coisa. Melhor que o outro. Bom, e também outro caso, esse mais recente, né?
famosíssimo um jornalista mesmo, o Bill Dedman, ele fez um trabalho jornalístico que mostrava que a maioria dos empréstimos na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, a chance de um morador negro, uma população negra, a ter acesso a esses empréstimos era muito menor do que os clientes brancos, né? E tudo isso ele fez cruzando as informações geográficas, raciais, e também as informações financeiras dos bancos, né? E tudo isso ele fez em 1988, né? Sem programação, não, sem o uso de programas de planilha avançados. Ele fez basicamente lendo as informações e tabulando as informações. E isso também, esse link também ele pode ser lido em mais detalhes. Inclusive, esse especificamente você pode ler o livro inteiro, né? Esse site ele disponibiliza esse trabalho, né? Que foi um dos ganhadores do Prêmio Pulitzer, né? Tão importante foi esse trabalho. E esse exemplo brasileiro, né? A Angelina Nunes é uma ex-presidente da Abrage, é um trabalho muito importante na história do jornalismo de dados no Brasil, que também foi feito sem usar grandes técnicas de planilha ou cruzamento de dados, mas de forma, aqui já usando alguns programas de planilha, mas com o uso de muita leitura, muita sola de sapato. A Angelina e sua equipe, né, conseguiram informações sobre os bens acumulados dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, e cruzando isso com a declaração de bens deles, né, e a diferença, né, dos bens declarados e dos bens efetivamente vistos em cartórios era extremamente diferente. E todo esse grande trabalho também, uma parte dele, pelo menos, ele pode ser visto nesse link que disponibiliza o trabalho da época. O próximo exemplo é o do Daniel Bramati, que está aqui com a gente, e do José Roberto Toledo. Eu acho que ele pode explicar melhor. Esse era um dado que o mapa da violência apontou na época. É isso, se não me engano, é 2016, 2017, é isso? Não, 2011. mais para trás. Nossa, lá atrás, perdão, viajei no tempo. E isso era um dado que mostrava uma concentração muito grande de assassinatos nessa região específica da região norte, ou seja, um pedaço do Pará, né, próximo ao município de Marabá. E, por uma triste coincidência, na época, esse local ficou famoso por conta do assassinato de dois ativistas, dois ambientalistas, que moravam na cidade de Nova Ipixuna, perto de Marabá, e que foram mortos numa emboscada, basicamente por um conflito de terras, né? Os dois eram um casal e os dois lutavam muito pela conservação de um determinado trecho de mata, de floresta, e existia muita pressão de gente que queria cortar as árvores para vender a madeira, gente que queria ocupar as terras com gado. Isso acabou criando um ambiente de tensão e eles foram mortos numa emboscada. Basicamente, a gente tinha uma história que os dados apontavam, mas não tínhamos uma visão local do que estava acontecendo. Então, eu fui até essa região na época e a constatação é que existia muito da violência que os números mostravam, era um efeito do esgotamento dos recursos ambientais daquela região. Você tinha fábricas de
cerâmica, de telhas, que queimavam, usavam a serragem das madeireiras para acender os seus fornos e para queimar e para fazer cerâmica. Com o esgotamento da madeira ali em volta, na região, a serragem estava vindo de 300 quilômetros de distância. Os madeireiros estavam em crise porque já não tinham mais onde cortar e estavam avançando justamente nas últimas áreas de mata que eram ocupados por pequenos agricultores, por pessoas que faziam uma exploração não extensiva daquelas áreas e que não precisavam cortar tudo, né? Enfim, essa foi a história que a gente detectou lá. Foi muito interessante essa combinação. Uma história que nasce com os números e que ganha recheio, né? Ela tem mais impacto quando ela mostra a realidade local e o impacto que aquilo tem na vida das pessoas. Uhum. Sim, esse trabalho marcou muitos jornalistas também, como um exemplo, né, que a gente se inspirou para continuar e aumentar, né, o jornalismo de dados no Brasil. Bom, o próximo esse é um trabalho que eu fiz junto com a equipe da Repórter Brasil, e até isso, abrindo um parênteses, né, isso até faz parte de uma outra forma de jornalismo de dados que começou a se desenhar, né, no mundo inteiro, que é o jornalismo feito para criar produtos, para criar banco de dados, porque, obviamente, a quantidade de informação que você pode ter acesso sobre determinado assunto é imensa, então você não vai ter, muitas vezes você não tem espaço, mesmo que seja uma série em um jornal, uma série numa TV, ou uma série em um site, para detalhar tudo que está disponível lá. E, às vezes, você dá destaque maior para um personagem mais popular, mais conhecido, que é o caso dos bancos de dados que envolvem políticos no Brasil, né? A gente tem 513 deputados federais e 81 senadores, por exemplo. Todos eles são importantes, mesmo que seja sem demérito nenhum, um deputado do Acre ou um deputado de São Paulo, os dois têm a mesma importância, mas só que por N razões, um deputado de São Paulo acaba tendo mais visibilidade, né? Então, esse banco de dados, chamado Ruralômetro, ele permite que você faça grandes pesquisas sobre temas trabalhistas, sociais e ambientais que envolvem esses parlamentares, os temas que basicamente são relacionados aos projetos de lei, às proposições que eles apresentam, né, semanalmente, mensalmente na Câmara e no Senado. E esse projeto ele foi feito em parceria com instituições ambientais, sociais, que deram avaliações, notas, mostrando os deputados que seriam mais ruralistas ou menos ruralistas. Lógico, um parênteses também, tudo isso e trabalhos de bancos de dados costumam ter isso, tudo isso é acompanhado de uma metodologia que mostra os cálculos estatísticos que foram usados, os códigos de programação, tudo isso que permite o trabalho ser reutilizado, utilizado na sua totalidade e também até questionado, né? Porque determinadas pessoas podem questionar, né? Mas um ranking de questões ruralistas, isso está baseado em quê? Não seria melhor um ranking de outras situações? Enfim. E esse é um tipo de projeto que foi feito em um grupo de várias pessoas. Outra particularidade também do jornalismo de dados, que a gente vai ver daqui a pouco. E isso já existe também em grandes redações. A maioria dos grandes projetos de dados, ou todos os projetos de jornalismo de dados hoje no mundo, são feitos com equipes multidisciplinares. Né? Nesse projeto
tinham jornalistas, programadores, estatísticos, cientistas sociais, sociólogos, todo mundo deu sua contribuição para esse projeto ficar pronto, disponível, né? Aqui também existem outros links, né, de outros projetos de dados importantes. Eu estou me baseando até no prêmio Cláudio Weber Abramo, né, de jornalismo de dados, grandes projetos brasileiros, né, que foram finalistas. Todos eles estão aqui. Vocês podem entrar e ler os projetos, ler a metodologia, né, aprender um pouco mais sobre eles. E também esse outro link também é um texto da seção Nova em Folha, que apresenta também 12 grandes projetos de jornalismo de dados no último ano, aí em várias partes do mundo, né? Também vocês podem ler esses projetos, conhecer melhor eles, né? E também a gente tem outros exemplos aqui que o Daniel vai apresentar agora, os últimos exemplos. Esse é um caso que eu posso ligar com o que eu falei lá no começo, daquela coisa de pensar em hipóteses, né? Isso, a gente pegou lá no Estadão Dados como os partidos, os diretórios nacionais dos partidos, eles eram centralizadores de recursos doados por empresas. E a gente queria ver quais eram os critérios que eles usavam para distribuir esse dinheiro, né? O Diretório Nacional, para que estados, para que candidatos eles mandavam o grosso do dinheiro. E a lógica indica, né, aí entra a hipótese, que os estados que têm mais população, né, os estados maiores em termos de população e os estados que são mais ricos, eles são os alvos prioritários desses partidos para ganhar eleições. Então, a gente tinha a hipótese de que eles mandavam mais dinheiro para os estados maiores. E essa hipótese se confirmou no caso do PT, no caso do PSDB. Mas ela não se confirmou no caso do PMDB. E aí surgiu a matéria. A gente constatou que o PMDB tinha uma forma muito peculiar de distribuir esses recursos, que mandar quase tudo, uma parcela enorme desses recursos para estados que tinham pouca densidade eleitoral, pouco peso no cenário nacional e pouco peso no PIB. E uma característica comum que esses estados tinham é que eram comandados pelos chamados caciques PMDBistas, né? Você pode botar no slide adiante. Aqui a gente fez uma distorção do mapa do Brasil, como o PMDB vê o Brasil. Tinha quanto mais dinheiro vai para um estado, mais ele fica inflado no mapa. E aí você vê um mapa todo distorcido, é a forma como o Comando Nacional do PMDB enxergava o Brasil. A nossa matéria mostrava, pode colocar no próximo slide, aí já é o que aconteceu depois. A nossa matéria mostrava, então, que a distribuição dos recursos do PMDB, ela não seguia um critério eleitoral, mas ela seguia um critério personalista, ela beneficiava os caciques, né, da época. E um tempo depois, o Janot, que na época era o Procurador-Geral da República, ele denuncia, né, justamente quase todos os caciques citados na nossa matéria. E uma surpresa que a gente teve, aí pode passar para o próximo, é que o nosso lead, ou seja, o primeiro parágrafo da nossa matéria, era muito parecido na forma, na construção, com o lead, entre aspas, da denúncia do Janot. Então, é tão parecido que é muito difícil, quase impossível, eu diria, que ele não tenha se inspirado na nossa matéria para apresentar essa denúncia. Foi uma investigação que não veio de nenhuma denúncia, ninguém nos contou que tinha uma irregularidade, simplesmente a gente foi checar uma
um critério, né, que deveria ser usado por todo mundo, e achamos algo estranho. E dessa estranheza surge uma matéria que tem muita relação com a realidade. Na realidade, na época, era a seguinte: esses repasses para os caciques, eles não tinham como critério o ganho eleitoral, não tinham. O objetivo não era reforçar o partido, nem garantir a vitória desses caras. Eles mandavam muito dinheiro além do que seria necessário para custear uma campanha. Na verdade, o que estava acontecendo ali era um repasse de propina, né? Propina que entrava nos cofres dos partidos como uma doação e que, no fundo, representava um pagamento por serviços prestados desses políticos a empreiteiras, principalmente. Bom, a gente já está vendo, né, que esses exemplos mostrados aqui rapidamente e alguns em mais detalhes, eles representam um oceano de dados, né, que está disponível principalmente em determinados países, né. O Brasil ainda, né, a quantidade de dados abertos que existem no Brasil é muito grande, né. A Open Knowledge Internacional, por exemplo, aponta que o Brasil está em 8º lugar, né, nesse ranking de dados abertos, né. Até a gente, esse link também está disponível aqui, vocês podem ler com mais atenção esse estudo. E, lógico, se a gente for pensar em toda a tecnologia de dados que existe, dados digitalizados, sensores, formulários, processos judiciais, tudo isso cada vez mais é digitalizado e tornado acessível por meio de computadores. Então, essa quantidade de dados ela tende a aumentar ainda mais. Então, isso leva à questão, né? Como lidar, né, com essa imensidão de informação, né? Esses trabalhos históricos que a gente mostrou, principalmente no início, eles foram feitos de forma semi-manual ou manual mesmo, né? Imagina hoje, né, que a quantidade de informação ela é mais do que dobra, né, de ano a ano, e determinados setores ela aumenta 4 vezes mais, 5 vezes mais, né? Então toda essa quantidade de informação vai estar disponível para o jornalismo trabalhar, utilizar, investigar, né? E aí entra o que a gente aponta como habilidades essenciais, né, de um jornalista de dados. É lógico que são várias outras habilidades que você pode ter, né, mas eu acho que trabalhar em grupo, né, o que a gente disse agora há pouco, né, vai ser cada vez mais essencial, né, para você assimilar essa quantidade de informações, para você entender determinados assuntos que você não é especialista, paciência, né, para analisar, para voltar atrás em uma apuração, para procurar uma fonte certa, sempre aprender, né? Tem determinados assuntos de jornalismo de dados que você vai se deparar, principalmente se você for um freelancer, né, que está em busca de assuntos, de reportagens, você vai se deparar com assuntos muito novos, né, na sua seara de conhecimento, né? Então você precisa sempre se especializar, né, nisso, né? E sim, né, noções de matemática e estatística são importantes para você fazer uma análise mais correta desses dados, para talvez ter mais velocidade também na análise desses dados, e até a gente vai ver na aula 2 desse curso, essas noções não significam exatamente que o jornalista ele tem que ser um matemático, um estatístico, né? Muitas vezes saber o que é uma moda, uma mediana, saber fazer uma tabela dinâmica em um programa de planilha, tudo isso já ajuda muito no trabalho jornalístico, né? E se calcular uma porcentagem, o hábito de checar, né, que isso aparentemente, né, infelizmente a gente tem que
os checadores estão relembrando isso para o mundo, né, que isso é essencial para o jornalismo, né, e infelizmente algumas pessoas que atacam instituições, entre elas o jornalismo, também questionam, né, o hábito de checar como se fosse algo não essencial, mas o jornalismo profissional sempre ele vai precisar da checagem, né? E, como a gente disse também no início, desconfiar sempre, né, das suas bases de dados, do autor, do possível viés, acho que tudo isso faz parte das habilidades, né? E também, Daniel, acho que também a vivência, né, que a gente tem consultando dados, consultando fontes, acho que tudo isso é um arcabouço que você cria, né, na sua lida com os dados, né? Exatamente. E o desconfiar aí é essencial, desconfiar dos próprios dados, né? Você tem que ser muito rigoroso com o que você tem que ser muito rigoroso com a sua fonte, e quando a sua fonte são os dados, você tem que desconfiar, checar e não deixar passar nada que seja inconsistente, porque aquilo pode comprometer a sua conclusão, né? Ela pode levar ou a comprovação ou a rejeição de uma hipótese de forma errada. Agora mesmo, né, a gente tem as declarações de quando esse curso estava sendo gravado, né, perto das eleições municipais de 2020, a gente tem a divulgação da declaração de bens dos candidatos, né, e todo ano tem dados incorretos nas declarações de bens, candidatos que aparecem como milionários, até bilionários, né. Lógico, pode ser realmente um candidato milionário que decidiu tentar ser prefeito, vereador, né? Pode ser realmente só um erro de digitação, né? Então, é um exemplo simples, bobo, de como você tem que desconfiar dos dados, né? Se um político, ainda mais se ele declara que também, enfim, tem uma profissão humilde e declara que é um milionário, ou o dado está errado, e aí você questiona ou faz uma matéria mostrando que os candidatos declaram de forma errada, ou se for realmente verdade, também você vai ter uma super pauta, né? Que é alguém humilde com uma declaração de bens absurda, né? Bom, mas seguindo, eu queria falar rapidamente, né, de como também a Abrage, né, ela tem, acho que muitos de vocês conhecem, né, alguns projetos, alguns trabalhos que tentam mostrar, tentam reunir grandes bases de dados ou ou informações relevantes para ajudar jornalistas, como o projeto Achados Pedidos, né, que é feito junto com a Transparência Brasil, que é um banco de dados muito extenso, né, sobre os pedidos de lei de acesso à informação no Brasil, e também com um grande material que auxilia, né, você que vai fazer o seu pedido. Você pode entender como os pedidos são bem ou mal sucedidos nas esferas públicas, e até fazer buscas aqui de determinados assuntos que talvez ajudem na sua pauta, né? Aqui a gente tem dados da esfera municipal, estadual e federal, né? E os dados são atualizados pela equipe do projeto e também por parceiros, né? Então, não necessariamente o que está aqui já foi publicado, né? Então, é um site muito bom para consulta. O Ctrl+X, que é um projeto, é outro banco de dados, mas aí de processos judiciais de retirada de conteúdo. Ele tem ações judiciais, na maioria delas de políticos, tentando retirar conteúdos de sites, jornais, TVs. Recentemente, por exemplo, a gente teve o caso no Rio Grande do Sul, que uma rede de TV ela foi impedida de mostrar uma reportagem sobre o auxílio emergencial, né? Uma pessoa com uma renda elevada estava recebendo o auxílio emergencial. Então, esse processo, por exemplo, ele entrou aqui no Ctrl+X. Então, vocês podem fazer buscas nesse site para saber se no estado de vocês existem processos relacionados à retirada de conteúdo, né?
E nesse botão vocês podem baixar o banco de dados em formato de planilha também, né, que até ajuda a busca. E aqui vocês podem fazer a busca pelos nomes dos políticos também. Um outro projeto que envolve o judiciário é o Publix. Ele é um banco de dados de ações judiciais que citam políticos, que tem políticos como partes, né? Então também vocês podem encontrar processos judiciais de milhares de políticos no Brasil. Isso, lógico, pontuando, é só o começo de uma investigação, né? Não quer dizer que um político ele sofre determinado processo, que ele é culpado, enfim, cada processo judicial é o início de uma investigação. Mas aqui vocês podem lerem os processos e se interarem um pouco melhor de cada ação, de cada processo, de cada movimentação do processo. Podem consultar depois com o número único do processo a ação no tribunal específico, enfim. Dentro do site da Abrage também a gente tem essa seção chamada Help Desk, que ela traz todos os assuntos relacionados à tecnologia, dicas para jornalistas melhorarem sua performance, sua análise de dados, toda a cobertura, né, que envolve a Covid-19 também, a gente tem ela armazenada aqui, todo o material jornalístico produzido, né, no Brasil e no mundo, em relação a pesquisas, a fontes de informação, a fontes de dicas, né, para os jornalistas que cobrem a Covid-19. O Congresso da Abrage, né, o Domingo de Dados, o Congresso da Abrage, o último, ele foi realizado recentemente. Eu não coloquei o link aqui porque na época que a gente estava gravando o vídeo, a gente iria definir o site final que os vídeos do Congresso seriam armazenados, né? Mas no momento desse vídeo ele estava armazenado aqui, nesse site, né? congress.me, eventos, Congresso Abrage. E basta você se cadastrar para assistir novamente todos os vídeos apresentados no Congresso da Abrage. Esse ano, por exemplo, o Congresso ele teve mais de 10 mil inscritos, foi um recorde absoluto, né, de inscrições. E junto com o Congresso da Abrage também a gente organiza, né, o Domingo de Dados, que também é centrado no jornalismo de dados. E da mesma forma você pode se cadastrar e assistir de novo as palestras. O endereço é o mesmo, Congresso.me, eventos de dados Abrage, né? Um complemento, né, Reinaldo? Isso deve ficar aberto até o dia 12 de outubro. Uhum. E a gente ainda não sabe qual vai ser o destino final desses vídeos, mas muito provavelmente a gente vai colocar no YouTube da Abrage, né, no canal da Abrage no YouTube. Sim, sim. Então, as pessoas podem pesquisar lá quando quiserem. E também faltou colocar esse link aqui, mas na apresentação que vocês vão ter acesso no mural do curso já vai estar lá. O outro projeto muito importante da Abrage coordenado pelo Sérgio Ludic, né, o projeto Comprova, que ele é um pool de redações no Brasil para fazer grandes verificações sobre desinformação, né, relacionadas à saúde pública, políticas públicas, eleições. Então é um trabalho colaborativo muito importante que é feito pela Abrage e várias redações no Brasil, né? E também, lógico, todo o conteúdo aqui, como nos outros projetos da Abrage, você pode usar essas verificações. A gente pede só para citar a fonte, né? Mas você pode usar essas verificações no seu trabalho jornalístico, né? Projetocomprova.com.br, mas esse link também, depois ele vai estar disponível na apresentação para vocês. E também a gente tem aqui, é só para quem for mais já iniciado em programação ou até gostaria de se iniciar, né? A gente tem um GitHub da Abrage com alguns códigos, programas que a gente usa em projetos e também códigos que a gente apresentou em eventos e congressos da Abrage, né? E também até cursos para quem está iniciando, né? Esse, por exemplo, foi
um curso que é a GIJC, né, que é uma espécie de um evento da Abrage mundial, né, que é o Global Investigative Journalism Conference. Eles disponibilizaram um material para iniciação em Python e R, né, que são as principais linguagens de programação voltadas para a ciência de dados e para jornalismo por consequência, né. E esse material foi traduzido por nós, então vocês podem ter acesso aos cursos em português que foram dados lá para Python e para R. E isso está disponível no GitHub da Abrage. Então, esse arsenal de informação que a gente viu aqui na aula de hoje é apenas uma introdução, mas a gente espera que isso seja, que vocês notem que muitas das coisas que a gente mostra aqui fazem parte da rotina do jornalismo. Então, a gente sempre defende isso, que, lógico que a curva de aprendizado não necessariamente ela pode ser rápida, mas todo jornalista que quiser se especializar em dados, que quiser trabalhar com fontes de dados, ele pode fazer isso, seja de forma mais especialista ou mais introdutória, usando talvez programas de planilha. Mas isso está aberto a todos os jornalistas e são muitas possibilidades de investigação, de trabalhos em conjunto, e a gente espera que isso seja de utilidade para vocês. Bom, aqui eu deixo meu contato, né, para dúvidas, sugestões, mas também eu acho também, Daniel, esse complemento que a gente vai fazer para finalizar, você também pode ficar à vontade, né, para finalizar. Eu só reitero isso, que jornalismo de dados, ele não necessariamente ele precisa ser uma especialização, né? É como você colocou. Ele pode ser, você pode ser um jornalista generalista, você pode trabalhar com esporte, com economia, com saúde, mas em algum momento é provável que você precise conhecer algumas técnicas para trabalhar com dados. Os jornalistas de saúde, por exemplo, nesse momento, estão fazendo conta em planilha, estão vendo se sobe, se desce o número de casos, o número de óbitos por Covid, quais são as tendências, o que os números revelam. É muito difícil você conseguir fazer jornalismo hoje sem ter, sem trabalhar com números, né? Tem uma coisa que era muito forte no passado, né, do jornalista dizer, eu mexo com números porque eu sou de humanas. Sim. E isso acabou, não tem mais isso. Você não precisa ser de exatas, mas você tem que saber que o número é seu amigo, né? Então, a gente até brinca que os cursos de jornalismo de dados são programas de desumanização de jornalistas, né? No bom sentido. Obviamente que isso é uma ironia, mas é preciso acabar com as resistências que há ainda ao trabalho com dados, porque ele é fundamental para fazer um jornalismo de mais qualidade, que é, no fundo, o grande objetivo, um dos grandes objetivos da Abrage é esse, é melhorar a qualidade do jornalismo que se faz aqui, como forma de contribuir para a nossa democracia, né? No passado era para aprimoramento da democracia, e nesse momento de ameaça é de defesa mesmo da democracia. É só isso que eu queria colocar. Então, pessoal, essa apresentação e outros materiais da aula vão estar disponíveis no mural, né, da nossa plataforma, a plataforma do curso, né, no Google Classroom. Também eu deixo o meu e-mail, né, qualquer dúvida ou sugestões, também vocês podem entrar em contato, e também, né, no mural da plataforma do curso, como a gente vem fazendo, vocês podem colocar dúvidas e sugestões lá, que todos os instrutores vão responder. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e continuem. A próxima aula vai dar prosseguimento a essa introdução ao jornalismo de dados. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.